Saudações, sejam todos bem-vindos. Este é o canal IAG Moçambique. Esta semana teremos a lição número 5 da Escola Sabatina. Para você que ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe para as demais pessoas este vídeo da Escola Sabatina e também dê o seu comentário para o crescimento do grupo. Vamos ter a nossa lição número 5, que tem como tema Fé contra todas as dificuldades. E antes de começarmos, vou pedir ao meu irmão aqui, o Rogério, para saudar aos nossos irmãos que nos acompanham. Saudações, queridos irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para debruçarmos sobre esta lição muitíssimo importante, fé contra todas as dificuldades. Muito bem, certo, então nós temos fé contra todas as dificuldades e temos o nosso verso para memorizar no capítulo 119, no livro de Salmos, Salmos 119, versos 11. Aqui diz a palavra do Senhor: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, os Salmos aqui leva-nos a pensar o quanto ele emocionou-se ou gostou de ter o contato com a palavra de Deus. Assim sendo, ele colocou a palavra do Senhor no seu coração, de tal forma que servisse esta de seu refúgio e também a busca ou encontro da alegria com o Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para aquilo que é a lição de sábado, nós vimos claramente que os reformadores protestantes, eles encontravam uma paz e alegria dentro daquilo que eram as escrituras sagradas. Então, eles tinham como a sua maior alegria em estudar a palavra de Deus e colocar estas coisas em prática. Então, eles sempre andaram com um objetivo por se alcançar. E veja aqui, a sua maior alegria era de ter, na verdade, mais pessoas enquanto têm acesso à palavra de Deus. Mas, quando nós olhamos para o tempo em que nós estamos a viver, muitos jovens, na sua maioria, vivem como se não tivesse nem vantagem, estar vivo. Então, eles, na verdade, não têm nenhum objetivo por se alcançar na sua vida. Por essa razão que a vida acaba não tendo sentido. Mas, quando nós alinhamos mais no estudo da palavra de Deus, nós encontramos que existe uma esperança que nós somos dados pelo nosso defensor, o nosso Jesus Cristo. Quando nós lemos, por exemplo, no livro 1 de Timóteo, capítulo 1, verso 16, pega a sua Bíblia, irmão ou irmã, para acompanhar junto conosco aqui no estudo desta lição. Assim diz a palavra do Senhor: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Na verdade, Cristo Jesus, ao vir aqui na terra, ele veio para poder nos dar a chance de termos a vida eterna, porque em Gênesis somos ditos claramente que houve uma destituição do homem quando ele entra no pecado, quando ele aceita o pecado, a transgressão da lei. Então, esta destituição foi recuperada por quem? Por Jesus Cristo, com a sua morte na cruz. Sendo assim, então, nós temos agora, todos que cremos, uma chance de voltar a nos tornarmos filhos de Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este homem olha, na verdade, uma geração em que não tem nenhum propósito por alcançar. Então, neste momento também darei ao meu irmão Rogério para dar algum comentário sobre o que nos traz a lição do dia do sábado. Muito bem. Começando aí mesmo no propósito, na verdade, nós podemos aqui nos fazer muitas perguntas, não é? Por que eu estou aqui na Terra? Qual é o propósito da vida? Qual é o sentido da minha vida? O que eu vim fazer aqui? Não é? Homens e mulheres, às vezes, quando estão em momentos de dificuldades, eles costumam se fazer estas perguntas. Será que eu nasci, cresci e depois vou me procriando e depois disso eu hei de morrer? Agora, qual é o sentido da vida? Não é?
Agora, nós temos o sentido da vida no livro de Apocalipse, capítulos 1, versículos 7, que diz o seguinte: eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então aqui temos o que? O propósito da vida. Pese embora que eu transpasse ou eu mora nesta terra, tenho uma esperança em Cristo Jesus, que ele diz que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Este é o sentido da vida, este é o propósito da vida. Mesmo que eu esteja em dificuldades, eu tenho que acreditar em quem? Em este Deus, que no livro de 2 Tessalonicenses 4, no versículos 16 até 17, ele nos conta sobre a sua vinda. Passando para o tema de domingo, temos a palavra de Deus somente. Irmão Rogério, como é que pode interpretar essa parte? A palavra de Deus somente. Nós sabemos que mesmo Martinho Lutero dizia sola escritura, né? Então a palavra de Deus é que deve ser a base da nossa fé. Exato. Muito bem. Não só o Martinho Lutero, aqui temos vários reformadores. Podemos falar aqui de João Wycliffe, podemos falar dos Valdenses, podemos falar aqui de João Hus, podemos falar de Jerônimo, podemos falar de muitos reformadores que eles tinham a Bíblia como a única palavra de fé e prática. E não só, aqui encontramos o próprio salmista na lição a dizer o seguinte, que ele sempre comia, não é, as Sagradas Escrituras. Quando diz que comia, significa que ele estudava as Sagradas Escrituras. Ele sempre tinha o que? As Sagradas Escrituras como a única regra de fé e prática. Quando nós vamos para o livro de Salmos, 119, versículos 105, já nos diz que lâmpadas para os meus pés é o que? É a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando uma pessoa sempre estuda a palavra de Deus, ele vai crescer de graça em graça e de fé. Nós, quando vamos para Lucas, eu gosto destes versículos, Lucas capítulos 2, versículos 52, diz o seguinte: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O que acontece? Aqui percebe-se que o próprio Jesus Cristo, o nosso Criador, ele ia crescendo em quê? Em graça e em estatura diante de quê? De Deus. Significa que ele tinha cultura de estudar a palavra de Deus. Agora, imagine nós que somos suas criaturas. O que nós devemos fazer? Não é estudar essa palavra de Deus para que nós cresçamos também, assim como Jesus, de graça em graça e de fé. Quando nós vamos para o livro de 2 de Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Aqui por enquanto, neste pequeno trecho, só muito mais para explicar aqui. Diz o seguinte: toda a Escritura. Existem muitas pessoas que dizem que não, a Bíblia é simplesmente o que? O Novo Testamento. O Antigo Testamento já não existe, já foi abolido. Mas o livro de 2 Timóteo já nos diz claramente que toda a Escritura é inspirada por Deus. Tanto o Antigo Testamento, assim como o Novo Testamento. E ainda continua. Este ensino serve para quê? Para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. É nesta Bíblia que nós devemos ter o quê? Devemos ter o quê? A instrução. Que devemos ter o quê? A repreensão. Quando a pessoa não é, estuda a Bíblia, automaticamente já percebe qual é o seu pecado. E quando nós continuamos no versículo 17, diz o seguinte: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Queridos irmãos e querida irmã que você está aqui, sabe, eu entendo às vezes a sua aflição, às vezes aquilo que você tem feito na sua vida, de depositar toda a sua confiança nos seus líderes, no seu apóstolo, no seu pastor. A Bíblia já nos diz por si só que somente a Bíblia ela nos é explicada. Nós não podemos leiloar a nossa salvação para um líder. Então, se eu tenho dificuldade em interpretar ou em estudar a Bíblia, o que eu tenho que fazer? Tenho que ajoelhar, pedir o discernimento que vem de Deus, e Ele vai poder enviar seu Santo Espírito para que tudo que eu possa ler, possa entender. Amém.
Amém. Entrando para a lição da segunda-feira, que tem como título Transmitindo a Palavra de Deus. Esta palavra não deve só simplesmente ser para poucas pessoas. Deus quer que todos nós possamos conhecer a Palavra de Deus. Por essa razão que vê Jesus. João 3,16 diz-nos claramente que Deus fez o quê? Amou o mundo de tal forma que envia o seu Filho para morrer por todos nós. Agora, todo aquele que nele crer, para que não pereça, mas que tenha a vida eterna. Para dizer o quê? Para dizer que no momento em que morre Jesus Cristo, há um processo de cada um escolher o lado em que ele quer estar. Mas estes reformadores nos levam a olhar para Cristo Jesus, que é o consumador da nossa fé. Transmitindo a palavra de Deus nesses tempos em que nós estamos, irmão. Muito bem. Transmitindo a palavra de Deus. Qual é o foco desta lição da segunda-feira? Na verdade, é a pregação do Evangelho. Assim como o Wycliffe, não é? Ele estava a tentar traduzir a Bíblia em inglês, na sua língua, em que todas as pessoas iam entender ao estudar. Então, ele estava a querer que muitas pessoas conheçam a própria Bíblia, não é? E não só o próprio Wycliffe, temos mais outros reformadores que também usaram da Bíblia, porque estava em latim, para que pudessem traduzir na sua linguagem. Nós sabemos que a Bíblia por si só foi escrita em 3 línguas, não é? O hebraico, o aramaico e o grego. Mas temos a Bíblia em que os príncipes da Igreja Católica, os clérigos, assim que é, eles traduziram a Bíblia em latim, para que simplesmente eles pudessem estudar a Bíblia e eles informassem aquilo que eles achavam para as pessoas. Por essa razão que no tempo da Idade das Trevas, muitas Bíblias foram retiradas, não é, nas mãos das pessoas, para que simplesmente os príncipes da Igreja Católica Romana pudessem introduzir as suas heresias dentro do cristianismo. Porque sem a Bíblia, automaticamente nós estamos nas trevas. Eu li o versículo de Salmos 119, que lâmpada para os meus pés é o que é a tua palavra. Quando também nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 19, aqui encontramos as palavras do próprio Jesus Cristo antes dele ascender para os céus. Ele diz as seguintes palavras, versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Não é? Diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Sabem, queridos irmãos e querida irmã, eu não quero me salvar sozinho, não é? É assim, os céus não terão nenhuma graça se eu estiver lá sozinho. Os céus terão graça se você, querida irmã e querido irmão, estiver lá comigo. Exatamente. Só para fazer uma citação aqui, nós encontramos o exemplo do Tyndale, que sofreu muitas opressões por levar a mensagem de Deus avante. Mas veja só, lá em Inglaterra, quando ele já estava para morrer, a lição nos mostra que ele tinha o desejo de pelo menos Deus pudesse abrir os olhos do rei da Inglaterra. Então, nós vimos que anos depois, realmente o que aconteceu é que ele começou a permitir que o livro, os escritos pudessem ser espalhados em todo o mundo. Para darmos continuidade, o título da terça-feira, ok? Iluminados pelo Espírito. E aqui nós falaremos mais do testemunho de Lutero, que foi um dos grandes reformadores nesta fase de desenvolvimento da palavra de Deus. Irmão Rogério. Sim, exato. Quando nós falamos do Lutero, assim que é, ele era uma pessoa muito zelosa aos seus princípios, não é? Ele era daqueles que não queria que toda pessoa que ouvisse a mensagem dele saísse de onde? Da Igreja Católica Romana. Ele não queria isso. Por causa do quê?
por causa daquilo que ele vinha estudando na Igreja Católica. Mas só que ele estudou a Bíblia de uma forma mais aprofundada e percebeu que existe uma diferença entre o que a Bíblia ensina e o que os católicos ou os padres ensinam. Então, ele muito mais quis abrir o olho perante as pessoas. Por exemplo, quando nós falamos de iluminados pelo Espírito, existem vários aspectos que eu posso aqui tirar, não é, nesta lição. Porque, na verdade, o que acontece? A preocupação de muitos teólogos é querer o quê? Usar as suas interpretações da parte do quê? Da própria Bíblia. A Bíblia, nós sabemos, por si só, ela se interpreta. Não precisa de um livro adicional para podermos interpretar a Bíblia. Agora, se eu vou para o livro de Gênesis, vou começar de Gênesis aqui, capítulos 2, é só muito mais para os irmãos aqui terem uma noção daquilo que estou a dizer. Gênesis capítulos 2 diz o seguinte, versículos 1. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Eu pergunto ao querido irmão, que sétimo dia é este que está a se referir aqui no livro de Gênesis, capítulo 2? Será que é segunda-feira? É quinta-feira? É quarta-feira? É sábado? É domingo? Que sétimo dia é este? Aqui não está claro, não é? A Bíblia aqui não deixa nenhuma clareza sobre o sétimo dia. Mas quando eu vou para o livro de Êxodo, capítulos 20, versículos 8, diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Aqui não está escrito que o sábado é o sétimo dia. Continuo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia, olha só, o sétimo dia que nós encontramos lá no livro de Gênesis capítulos 2. Diz, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao seu Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Não é? Eu vou terminar por aqui, porque o que eu queria dar mais ênfase aqui é o sétimo dia que nós encontramos lá no livro de Gênesis e depois voltamos a encontrar o sétimo dia que é o sábado no livro de Êxodo. Olha só, eu não tive que buscar um outro livro para poder ter a interpretação. A Bíblia por si só já interpreta. E mais outro ponto, quando eu vou para o livro de Mateus, capítulos 5, versículos 17 a 20, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Olha só, muitos dizem que não. Jesus Cristo, quando veio, ele veio o quê? Abolir a lei. Nós estamos na nova aliança. Eu vos pergunto, queridos irmãos, que nova é esta aliança que vocês estão aí a falar? Porque o próprio Jesus Cristo, ele nos diz que ele não veio abolir o quê? A lei, mas sim ele veio cumprir. E ainda continuo. Digo a verdade, enquanto existirem céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, ou menor traço, assim que é, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado de quê? Menor no reino dos céus. Já dizer o seguinte, que esta Bíblia que nós temos, ou esta lei que nós temos, até o próprio Jesus Cristo, ele fez o quê? Ele cumpriu. Então ele diz que não veio abolir o quê? A lei, mas sim veio cumprir. Agora, muitos até costumam dizer, me mostre no Novo Testamento, querido irmão, me mostre no Novo Testamento o quê? Os 10 mandamentos, me mostre. Se eu vou para o livro de Mateus, só estou para terminar aqui a minha fala, o livro de Mateus, capítulos 22, versículos 37, diz o seguinte, Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e toda a sua alma
e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. O que é amar a Deus? Não é? Nós temos os 10 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos é a obediência que eu, como criatura, devo ter com o meu Deus. Não é? Por exemplo, que não terás outros deuses diante de mim. Este é o quê? É um mandamento que liga entre o ser humano com Deus. Aqui nós encontramos amar a Deus é guardar o quê? Os seus mandamentos. E depois temos o segundo mandamento, semelhante a este, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Que lá encontramos o quê? Os 6 mandamentos, que diz o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, não adulterarás, não matarás. Esses 6 mandamentos ligam o quê? A mim com o meu semelhante. Olha só, estão aqui, não é? Os 10 mandamentos colocados no Novo Testamento. Quando eu vou para o livro de João, capítulos 14, versículos 21, diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Olha só, quem tem os meus mandamentos e o quê? E as guarda ou os obedece, este é que me ama. Então, queridos irmãos, quem ama a Deus, ele guarda os seus mandamentos. Os mandamentos não foram abolidos, porque os céus e a terra ainda não passaram. Amém. Na verdade, os céus e a terra ainda não passaram. Só para acrescentar um bocadinho aqui, no livro de Tiago, capítulo 2, versos 9 e até mais adiante, diz aqui a palavra do Senhor: mas se fazeis distinção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Assim diz 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então a palavra de Deus diz que os 10 mandamentos, eles são contínuos, são eternos, conforme diz também Isaías lá adiante. Então, se nós formos de forma consciente olhar para um dos 10 mandamentos e colocar ele como se fosse menor dos outros, então nós somos totalmente culpados de todos os mandamentos. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o mandamento sobre o sábado, nós vemos que este mandamento é a identidade do nosso Criador. Ele mostra claramente que Deus é o Criador, tanto de mim e também de toda a terra, todas as coisas que podemos encontrar nele. Por isso, no livro de Apocalipse, capítulo 14, nos diz claramente quem é esse Deus que nós devemos adorar. 14, versos 6. Diz assim a palavra do Senhor. Versos 6 diz: e viu outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Veja, esta mensagem deve ser conhecida por todas as pessoas. Ainda diz versos 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Todas as coisas foram feitas por este Deus, pelo qual nos chama a adorá-lo no dia do sábado. Então, o sábado é o dia pelo qual o Senhor identifica-se, e também é o mandamento que mostra a toda a criatura de que este é o mundo pelo qual Deus é quem criou. Muito bem, para avançarmos para a lição da quarta-feira, temos como subtítulo Somente Cristo, somente a graça. A palavra de Deus em 1 João 5, versos 3, não é? Diz claramente: porque este é o amor de Deus. Qual é esse amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos ou não são pesados. Então, estamos a viver em momento de graça, onde muitos têm dito que, como estamos em momento de graça, não precisamos guardar os mandamentos de Deus porque eles são pesados. Mas a Bíblia diz claramente em 1 João capítulo 5, versos 3. Porque este é o mandamento de Deus, que guardemos, este é o amor de Deus, que guardemos os mandamentos, os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Então, a nossa alegria neste momento de graça deve, na verdade, refletir que
estamos no momento de graça para podermos guardar os mandamentos de Deus, viver longe do pecado, porque pecado é transgressão da própria lei de Deus. Exato, irmão Rogério. Pois é assim, queridos irmãos. Nós sabemos que no Antigo Testamento, para que um pecador pudesse ser remido dos seus pecados, tinha que se degolar uma ovelha. Em outras palavras, tinha que haver lá o sangue. Isso está mais que claro. Quando nós vamos para o livro de Gênesis 4, versículos 12, nós encontramos aqui a história de Caim e do Abel. Nós percebemos que o próprio Deus, ele aceitou a oferta do Abel, mas rejeitou a oferta do Caim. Aqui mostra-se abertamente, no versículos 4, vou começar aqui do 4, diz o seguinte: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias crias do seu rebanho. Encontramos que Abel era o pastor das ovelhas e Caim era agricultor. Mas, para que eles pudessem ser perdoados dos seus pecados, tinha que haver o que? Sacrifício. No Novo Testamento, encontramos que o próprio Jesus Cristo, ele foi morto na cruz do Calvário. E aquele sangue serve para a remissão dos nossos pecados. Passando para a lição da quinta-feira, que temos o subtítulo aqui: Obediência, o fruto da fé. Conforme estava a dizer aqui o irmão, obedecer os 10 mandamentos ou a obra de Deus é preciso ter fé, porque a Bíblia diz claramente que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus agrada-se com as nossas boas obras de misericórdia para com as outras pessoas, que é a guarda dos mandamentos de Deus. Obediência é preciso a fé. Então, quando a pessoa obedece, é porque ela tem fé. Não é fácil, mas quando nós temos fé, nós podemos então avançar. Se nós formos a ver, por exemplo, no livro de Gálatas, isso é destacado aqui, ok? Gálatas, capítulo 2, verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: Já estou crucificado em Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Por quem? Por mim. Então, o que estava acontecendo com Lutero é o mesmo que aconteceu com Paulo. Ele não estava mais preocupado com aquilo que a lei da carne lhe pedia, mas ele havia crucificado a lei da carne, havia crucificado os desejos da carne. Então, ele estava a viver uma vida repleta de fé em Jesus Cristo. Muito bem, é exatamente isso. Nós sabemos também que a luz é progressiva, não é? A revelação também é progressiva. Quando nós vamos para os tempos do Martinho Lutero, nós sabemos que depois da morte dele, não é, criou-se o luteranismo, não é? Agora, e depois disso, encontramos que ele sempre pregava a justificação pela fé, que quando nós cremos em Jesus Cristo, automaticamente nós somos justificados pela fé. E depois encontramos o John Wesley. O John Wesley, quando ele entra, nós sabemos que John Wesley era um metodista. Ele cria na santificação. Ele pregava, não é, sobre a santificação. E depois disso entra o Adventismo, depois de 1844, não é isso? Então depois, poucos anos depois, entra o Adventismo. E depois disso, o que é que prega o Adventismo? Prega o quê? A justificação pela fé, a santificação e também a guarda do sábado. Antes, não é, da guarda do sábado, nós encontramos que o Martinho Lutero não falava sobre a guarda do sábado. O John Wesley não falava sobre o que? Sobre a guarda do sábado. Eles falavam sobre a justificação pela fé, outro sobre a santificação, e encontramos o Adventismo a falar sobre a guarda do sábado, porque Martinho Lutero, John Wesley, eles não tinham a revelação, ou ainda não tinham percebido sobre esta luz que hoje em dia eu, irmão, irmã e você já temos sobre o quê? Sobre a justificação pela fé, sobre a santificação e também sobre a guarda do próprio sábado. Agora, nós encontramos o fruto da fé. Quando nós vamos para o livro de Hebreus, capítulo 11, este livro, Hebreus 11, também é tido como heróis da fé, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não
não vemos. Eu não vi Jesus Cristo a ser crucificado. Eu não estive lá. Mas pela fé, eu sei que Jesus Cristo foi o quê? Foi crucificado, ele ressuscitou e ele está onde agora? Está lá no santuário, não é? E ele voltará de novo. Encontramos no livro de 1 de Tessalonicenses, assim que é, versículos 4, 16 a 17, que diz que quando a voz do arcanjo ressoar, não é? O que vai acontecer? Se vê que Jesus voltará com grande alarido, não é? Aqueles que dormiram, crendo em Jesus Cristo, eles ressuscitarão que primeiro. Estamos a dizer o seguinte, que o Martin Lutero, John Wesley, mas outros reformadores, eles ressuscitarão na primeira ressurreição, porque eles morreram aguardando a volta de Jesus Cristo, ou crendo em Jesus Cristo. Eu pergunto, e você, querido irmão e querida irmã, o que falta para você esperar este Jesus Cristo? O tempo está se encurtando, não é? Eu não sei quando que eu e você vamos morrer, mas Deus sabe de tudo. Agora, você pode morrer antes de tomar essa decisão, não é? Então, é um momento importante este da sua vida, que também compromete de alguma forma. Se você não estudar a palavra de Deus, pode vir a se perder. Quando eu vou só para terminar aqui, no versículos 39 do mesmo capítulo 11, diz o seguinte: todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Ninguém deles recebeu a vida eterna, porque é isto que o próprio Deus nos promete. E não só diz que Deus havia planejado algo melhor, tanto para eles, assim como para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Agora, queridos irmãos, vamos aperfeiçoar a nossa fé. Amém. Exatamente. Então, estas são na verdade as palavras que nós podemos encontrar no exemplo dos reformadores, que hoje nos levam a ter coragem e seguir em frente naquilo que é a promessa do nosso Mestre, Jesus Cristo. Nós devemos pregar a mensagem de Deus, ainda que esta, em algum momento, pode vir a ser abarrotada por algumas pessoas, mas ela deve sempre ir avante, ainda que isso talvez nos custe a própria morte. Então a palavra de Deus deve sempre avançar. Como forma de dar as últimas considerações para os nossos irmãos. Muito bem, para terminar, só simplesmente ler o capítulo 3 de 1 de João, versículos 4, diz o seguinte: 1 de João, capítulos 3, versículos 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Os 10 mandamentos revelam o caráter de Deus, aquele que Deus é. O próprio Deus já diz que ele não muda. Isso nós encontramos no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 6. Ele não muda, continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, queridos irmãos, isso de dizer que a lei foi abolida, não é? São palavras humanas, não é a palavra de Deus. Vamos estudar a Bíblia, que está aqui nas nossas mãos. Não precisa de interpretação de uma outra pessoa. Você sozinho, em casa, pode estudar a própria Bíblia. Simplesmente é só ajoelhar e pedir que Deus te ajude a entender o que está escrito aqui. Desta forma, também agradeço pela sua participação e termino por aqui. Muito obrigado. Então, esta aqui foi a lição número 5. Queremos, assim, convidar ao irmão para compartilhar este vídeo, colocar o seu like e também ativar o sininho de notificações, inscrever-se no canal para que possamos crescer. Então, ficamos aqui. Assim, até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus.